para a Xuxa, que é de Áries. A Xuxa é ariana, né? E ela assinou bem na lua cheia, então por isso também todo esse destaque, todo mundo falando sobre o assunto, né? Tudo que acontece na lua cheia chama muito mais a atenção de todo mundo. Ah, será que foi por acaso? A gente nunca sabe, Nada né? nessa vida é por acaso, né? Mas foi um ótimo dia, independente de ter sido proposital ou não, escolhida, né? Ou não, ela com certeza é indicação de que isso vai dar certo, que ela vai fazer sucesso, e ainda mais sendo ariana, né? Que eles estão nesse movimento de muita novidade, então foi bem bacana. O céu tá como para essa semana? Bom, a gente está na transição entre a lua cheia e a lua minguante, então a gente ainda está um pouquinho ali na energia da lua cheia, mas que já vai diminuindo. Foi uma lua cheia que potencializou tudo, como sempre acontece, né? E é uma lua cheia, um momento que a gente está sentindo assim, colocar um pouco mais o dedo na ferida, mas porque é um momento em que a cura é possível, cura emocional, física, enfim, todos os aspectos. Então, se foi uma lua cheia que também pediu para a gente aprender a separar o joio do trigo, essa semana a gente tem um empurrãozinho do céu para fazer isso de uma maneira mais positiva. Então, quer dizer, quem não separou o que queria e o que não queria na vida, na semana passada, nessa semana vai separar. A gente vai ter uma ajuda extra. Vai ter uma ajuda extra. Isso significa que está mais fácil fazer, então isso não precisa ser sofrido. Mas quem não fizer de alguma maneira, esse céu está bagunçando um pouco a nossa vida para obrigar a gente a tomar atitude. Está pedindo muito ação, energia, atitude mesmo. Então, se não mudar por um lado, com tranquilidade, vai mudar porque a energia vai obrigar a gente a mudar. E tirar aquilo que a gente não quer mais na vida da gente, tirar da frente. A gente não está vivendo um momento muito tranquilo, astrologicamente já faz tempo, né? Então é essa ideia mesmo, assim, tá tudo vindo à tona e a gente é obrigado a encarar aquilo e resolver, mas não tem nada melhor do que resolver as coisas, porque aí também a gente faz essa faxina, a gente está vendo isso na política, enfim, verdade, né? É um tudo, movimento geral, mesmo nos relacionamentos também. Bom, quem é de Áries como Xuxa, como estará nessa semana? Bom, cheio de novidade, cheio de energia. Então o astral tá como eles gostam, então possibilidade de fazer tudo e mais um pouco e com pique para dar conta de tudo isso. Só que os arianos são muito agitados, muito impulsivos. Então eles também precisam saber olhar um pouco mais a médio e longo prazo. Porque a Áries normalmente é muito imediatista, né? Então eles querem para ontem e aquilo que vai trazer resultado rápido. E nesse momento eles têm que pensar um pouquinho também, guardar um pouco de energia para aquilo que é de médio e longo prazo. Porque senão gasta todas as fichas agora e aí perde uma oportunidade que poderia ser alguma coisa muito grande. Às vezes a gente está vendo mesmo, os arianos estão tendo assim umas surpresas, umas mudanças de rumo bem positivas. Então tem que ter paciência para não tentar apressar as coisas, né? Eles têm que ter discernimento, na verdade, para saber o que é para abraçar mesmo e vou viver isso logo, porque senão é uma oportunidade que passa e vai embora. Mas eu também preciso guardar a energia para aquilo que eu vou precisar ali na frente. Tem que saber enxergar. A intuição ajuda muito, né? Eles estão mais intuitivos. E ouvir os outros também ajuda muito, mas isso não é muito forte dos arianos e ainda mais num momento que eles estão se sentindo tão poderosos. Bom, boa semana para você de Áries. Então presta atenção na tua intuição para saber o que é para aproveitar agora, o que é para deixar para o futuro, né? Nossa, e quando arianos seguem a intuição deles é muito boa, porque vem uns insights, assim, eles não sabem de onde vem, mas eles sentem que eles têm que fazer aquilo e quando eles fazem, funciona. Que bom. E quem é de Touro? Bom, eles estão internamente muito agitados, muito acelerados, querendo mudança, mas para os taurinos a mudança sempre é um pouco mais complicada. Mas essa é uma semana para trabalhar o desapego, né? E às vezes é difícil lidar ali com algum padrão que já está há muito tempo. Então usa esse desapego nas coisas práticas. Então arruma uma gaveta, tem de repente alguma coisa ali que traz lembranças ruins, então joga aquilo fora. Não precisa ficar guardando tudo, né? A gente sempre fala muito assim que a casa dos taurinos tem muito armário, eles guardam muito papel, eles guardam todas as lembranças. Vamos guardar as coisas boas, mas acho que está num momento mesmo de se desfazer daquilo que não faz bem para eles. Boa semana para você de Touro. Já quem é de Gêmeos? Bom, eles continuam com 1000 ideias, mas é uma semana para ser um pouquinho mais criteriosos, um pouquinho mais exigentes com as coisas e também avaliar um pouco esse médio e longo prazo, um pouco como o caso dos arianos. Então, não gastar toda a energia deles de uma vez, né? E é um momento para se dedicar bastante àquelas coisas que eles acreditam que vai trazer mais resultado também a médio e longo prazo, né? O contato com os grupos, com os amigos está muito favorecido, dividir a responsabilidade. Então, os geminianos podem ficar um pouco preocupados essa semana se vai dar conta de fazer tudo, se vai conciliar bem vida pessoal e profissional, todos os projetos. Então, pode se aliar, pode fazer parcerias, que isso é a cara mesmo de Gêmeos, né? Assim, eu como geminiana, sempre falo, né? A gente prefere fazer coisa em dupla. Às vezes, fazer sozinho é mais chato mesmo, porque a gente gosta de ter a opinião do outro, trocar, a gente sempre acha que cresce mais
mais em equipe. E para muita gente cresce, né? Com certeza. A gente tem uma troca muito maior, né? Com certeza. Mas você falou há pouco que quem é de Áries tem que acreditar na intuição. O geminiano também tem que focar na intuição ou não? Também, mas a intuição do geminiano é uma intuição muito mental, né? Porque Gêmeos é um signo muito racional. Então, muito prático. Muito prático, né? A gente sempre fala que a gente sempre é o mapa inteiro, então alguns geminianos são mais intuitivos, mas no geral, os Gêmeos ser só uma sensação, eles não acreditam muito, eles precisam ter uma explicação racional e lógica para as coisas. É ver pra crer, né? Precisa. Uma semana para você, então, de Gêmeos. Cancerianos? Bom, os cancerianos são mais otimistas do que o normal, mais desapegados do que o normal também. Então, ao contrário dos taurinos, né, que estão ali no apego e vai ser mais difícil desapegar, no caso dos cancerianos, eles vão ter uma iniciativa de querer se desapegar de alguma coisa e fazer mudanças. Então, tem que aproveitar essa semana para fazer o máximo possível nessa direção que não é o comum, não é a essência deles. Né? Então, eles vão sentir que a rotina está mais produtiva, que tem muita coisa acontecendo, principalmente em termos de trabalho. Tem novidade, tem contatos muito importantes, então todo mundo que vier falar sobre algum assunto de trabalho, escuta pelo menos, porque pode ser a oportunidade da vida deles. Que bom! É coisa grandiosa mesmo. E às vezes você não para, acho que não tem tempo para parar, eu ouvir o que o outro tem a dizer, né? Perde a chance. Perde, às vezes eles acham que é uma coisa assim, vai dar muito trabalho, ou dá um medinho, uma insegurança, e é para deixar a insegurança guardada em casa e aproveitar e fazer coisas diferentes, inovar, ser mais criativo mesmo, principalmente na vida profissional. Um grande projeto? Pode ser alguma coisa bem grande. Que ótimo, aproveite você de Câncer, semana boa dessa, né? Muito bom, porque não é toda hora. Não dá, né? E esse otimismo, assim, não é uma coisa tão normal dos cancerianos, então tem que aproveitar mesmo. Que bom, ótima semana para você. Leoninos estarão como essa semana? Bom, eles estão querendo curtir a vida, aproveitar as coisas boas da vida, a busca por prazer, que já é uma característica leonina, está enfatizada, então eu acho que vale a pena mesmo, então fazer coisas que gosta, sair, se divertir, estar com as pessoas queridas. Mas também tem que tomar um pouco de cuidado para não ficar só curtindo o momento e deixar de pensar nas coisas mais... coisas que tem que dar continuidade. Né? Então, assim, eles precisam ter estratégia, eles precisam pensar antes de agir, mas se divertindo, usando a criatividade, fica tudo muito mais fácil. Sabendo dosar, né? Hora de trabalhar e hora de se divertir, né? Sim, eles estão muito também pensando ali para futuras viagens, cursos interessantes, namorar, né? É o que eles querem fazer. Então, é tentar dosar. Conciliar isso tudo, né? Tem que ter equilíbrio. Na vida, equilíbrio é o que falta às vezes pra gente, né? Verdade. Boa semana pra você, de Leão. A Titi Vidal, quem é de Virgem, como estará essa semana? Bom, eles estão tendo que enfrentar um pouco as inseguranças e a timidez, porque eles estão numa fase, o ciclo pisciano para Virgem, né? Chama muita atenção, as pessoas olham mais para eles, mas eles em geral já são mais tímidos e são mais dos bastidores. Só que o que acontece essa semana? Eles estão com um pouco mais de dificuldade de se mostrar porque eles estão mais perfeccionistas e mais autocríticos do que de costume. E aí corre o risco de ficar muito cri-cri, né, que eu falo, chatinho, que então fica ali preso nos detalhes e aí fica buscando a perfeição naquele pedacinho e se esquece do todo. Então esse é o grande risco na vida dos virginianos. Então muito cuidado para não ser detalhista demais, para não ficar cheio de manias. Não ficar chato, né? Porque a tendência é que eles acabam passando isso para o outro, né? Então acaba criticando o outro, exigindo do outro, eles estão com excesso de expectativa com relação às outras pessoas. Evitar as conversas chatas, isso principalmente para os relacionamentos afetivos e familiares. Tem um risco de ficar remoendo e trazendo coisas que já passaram, isso já é passado, né? Ou porque o outro às vezes fez uma coisa que é tão pequena perto do relacionamento, né? Então, assim, aprender a valorizar as coisas boas da relação e não ficar perdendo tempo demais com conversas muito chatas. Isso desgasta as relações, né? Mas é uma semana, então, meio chatinha para quem é de Virgem, né? Eles podem sentir que as coisas estão mais difíceis, mais arrastadas, mas é coisa da cabeça deles. Então, assim, se eles aprenderem a relaxar e enxergar o que tem de bom, vai facilitar bastante. Que bom. Preste atenção nisso, então, você que é de Virgem, viu? Já librianos, como estarão? Bom, eles estão tendo a vida toda balançada já de algumas semanas para cá, que é justamente para aprender a bancar as próprias decisões e não ficar esperando, né? E libriano precisa, às vezes, né? Então, podem estar perdendo algumas situações que eles tinham como garantidas, como certas. Nem toda hora as pessoas vão vir e elogiar, passar a mão na cabeça. Mas isso é para trazer crescimento, é para que eles aprendam a caminhar com as próprias pernas. Essa é uma semana que as ideias deles vão ser muito bem ouvidas,
as pessoas vão gostar do que eles falam. Então tem que aproveitar para falar sobre as suas melhores ideias. Então em termos de comunicação tá ótimo, divulgação, então quem trabalha com público precisa se divulgar. Essa é uma semana maravilhosa nesse sentido também. Que bom, boa semana para você de Libra. Já que é de Escorpião? Bom, a rotina deles já vai ficando um pouco menos caótica, ou eles já estão mais acostumados a lidar com isso, né? Algumas coisas ainda fogem do controle, mas eles estão com uma clareza muito maior do que eles podem ou não abrir mão. Assim como os taurinos, é bom desapegar daquelas coisas que eles sentem que não precisa mais ficar segurando, né? O apego do escorpião, ele é muito mais emocional, na verdade. O escorpião, ele guarda tudo, né? Então, de vez em quando, precisa soltar um pouco, aliviar. Criatividade super em alta, então falar sobre os seus projetos, falar sobre as suas ideias. Colocar em prática isso, sim, né? Até pensando em como ganhar dinheiro, porque uma das coisas que está enfatizada essa semana é a vida financeira. Então vem justamente da criatividade, eles podem ter ideia de como ganhar mais dinheiro ou aproveitar melhor o dinheiro que eles já têm. E aí às vezes pega a energia que era para ser investida nisso e fica investindo lá em coisas que não foram resolvidas do passado. O que adianta? Aliás, essa semana para todo mundo, né? vamos esquecer o passado. Essa é uma semana de o presente e o futuro. Vamos esquecer, deixar para trás o que já foi, já foi. Agora você de Escorpião que vem passando por umas semaninhas meio brabas, já viu, né? Aproveite aí porque essa vai ser mais leve. Volto já. Vamos falar. Voltando com a Titi Vidal, quem é de Sagitário, como estará essa semana, Titi? Bom, justamente essa busca por qualidade de vida é uma ideia do Sagitário, porque é um momento que eles estão muito cheios de energia, querendo fazer só o que é prazeroso, só o que é bom para eles, e aí eles podem esquecer de se cuidar ou de dar atenção para as outras pessoas e para os assuntos que eles consideram chatos. Então eles podem se sentir muito pressionados, principalmente no ambiente familiar, então as pessoas falando que eles não ficam muito em casa, ou que eles não estão dando muita atenção nos relacionamentos, isso pode pegar também. Então tem que lembrar que o outro existe, tem que lembrar que às vezes não é dar satisfação, né? Sagitarianos detestam dar satisfação, mas é incluir o outro na sua vida, mostrar que tudo bem, eu preciso de liberdade agora, mas eu estou aqui também. Né? Dá para ter atenção, dar atenção e ter liberdade ao mesmo tempo, né? É que o grande aprendizado, na verdade, de quem convive com Sagitário é que eles precisam dessa liberdade, desse espaço. Só que essa semana tem o risco de negligenciar até com coisas que eles consideram chatas, então coisas do dia a dia, desde resolver uma coisa no banco, ou fazer uma compra para casa, ou alguma coisa no trabalho mesmo. Então tem que lembrar que nem só de prazer a gente vive, que prazer é ótimo, mas algumas semanas a gente tem que lembrar das coisas chatas também. Por isso que é bom começar com as coisas chatas, porque a gente tira do caminho da gente. Já sai da frente, eles têm energia para fazer isso, né? E o que acontece é que eles também estão com uma espécie de holofote essa semana voltado para eles. Então tudo que eles fizerem, as pessoas vão enxergar mais. Então tem que fazer o que é o melhor, tem que fazer aquilo que também agrada um pouco as pessoas, né? Porque senão o que eles fizerem de ruim ou se magoar alguém, aquilo vai ter um peso maior essa semana também. Tem uma proporção maior, né? Sim. Boa semana para você de Sagitário. Já capricornianos? Bom, eles que estão lá no quartinho escuro essa semana, então, introspecção, reflexão, olhar para essas coisas internas. Os assuntos pessoais, principalmente familiares, já vem demandando um pouco mais de atenção já umas 3 semanas para cá. Continua por mais umas 2 semanas. Isso, né? Então, essa é uma semana importante de olhar, resolver as pendências domésticas, os assuntos familiares, com compreensão. Então a ideia é ter aquelas conversas que também são chatas às vezes, né? De você sentar todo mundo ali na família, né? Mas vamos acertar os ponteiros, o que é responsabilidade de quem aqui. E com compreensão, ouvir o que os outros têm para dizer, ser mais compreensivos nesse sentido e falar também o que eles estão pensando, né? A gente normalmente não sabe muito bem o que se passa na cabeça, no coração de um capricorniano, né? Então eu acho que essa é uma semana para também aproveitar e expor os seus sentimentos. Se a gente não fala, os outros não têm como saber. E adivinhar, ninguém adivinha, né? Não adivinha. E aí às vezes eles ficam assim, mas ninguém me agrada, ninguém me dá atenção, aquilo é importante para mim, mas os outros às vezes nem têm ideia disso. E como o capricorniano normalmente mostra ser uma pessoa muito forte, acaba também afastando um pouco as pessoas nesse sentido. Ninguém acha que ele é frágilzinho, ninguém né? acha que eles têm fragilidades, medos, inseguranças. E essa semana, né, quando a semana que a gente vai para o quarto escuro, todas as nossas inseguranças vêm mais à tona. Só que como para eles é difícil de demonstrar, fica difícil das pessoas perceberem mesmo. Então fale, né, você de Capricórnio essa semana. Eu costumo brincar que Capricórnio ele tem uma espécie de muro assim na frente, não é qualquer pessoa que ultrapassa. É uma carapaça, né? É. Uma semana ótima para você de Capricórnio.
viu? Já aquarianos, como estaremos? Bom, aceleradíssimos, né? Como quase sempre, né? O contato com os amigos, que é uma coisa que os aquarianos gostam, tá bem favorecido. Eu acho que essa é uma semana que eu recomendo que os aquarianos liguem para algum amigo que goste muito, já fiz ou para um isso grupo. sábado. Que ótimo, já tá com um amigo meu, no clima. Eu acho que vale até a pena marcar mais um encontro até o fim da semana, conversar, porque dessas conversas, desses encontros, relaxa, acaba vindo mais ideias boas ainda, né? Tem que tomar um pouco de cuidado para também não embarcar na ideia de todos os amigos, principalmente se essas ideias envolverem gastar dinheiro, que é um cuidado que os aquarianos têm que ter ao longo dessa semana. Ficar contida, melhor nem sair com cartão de crédito. Mas sabe que eu já deixei tudo em casa? Sem querer, pai, viu? Melhor, porque é uma semana mais para poupar, para se organizar nesse sentido. Né? E tem o risco dos amigos chamarem para ir num lugar muito caro, ou falar, vamos fazer uma viagem, assim, vamos, aí fecha toda a viagem, depois acha que o dinheiro você queria usar para uma outra coisa, então tem que pensar bem antes de fazer um grande investimento. Não é por impulso, né? Principalmente pelas outras pessoas, né? Boa semana para você de aquário, ó, fique atenta nos gastos aí, sendo levados pela vontade dos outros, Isso. Né? Já piscianos? Bom, continua um mês de aniversário, né? Então sempre esse ciclo novo começando e eles estão tendo uma oportunidade de fazer um ajuste de rota, principalmente nos assuntos financeiros e profissionais, que é o que está pegando mais. Porque bem ou mal, assim, alguns piscianos reclamam, né, de solidão, tal, tem uma tendência maior ao drama, mas tem gente em volta. Então, assim, olha, se não Basta tem, querer olhar, né? Se não tem um namorado, um marido, tem amigos, tem parentes, então essas pessoas podem ajudar. Mas a questão financeira e profissional depende da atitude deles. Eu gostei dessa sua frase de ajuste de rota. É que de vez em quando tem que ajustar, né? A gente tá indo pra lá, mas na verdade tem que ir um pouquinho pra lá, né? Então eles estão enxergando, tá iluminando esse caminho, então eles vão perceber pra onde eles têm que ir e vão conseguir ajustar. Mas é importante que eles saibam que eles precisam pegar ali o carrinho e mudar de direção. Vai esperar que alguém vire por eles. Não é a vida que vai empurrar. Ninguém vai fazer isso no lugar deles. E se você não fizer, dali a pouco você vai se lamentar que devia ter feito, né? E aí as coisas podem piorar, principalmente a parte financeira, que está pegando um pouquinho, pode se desorganizar. Então, assim, se não está boa a vida financeira, então o que pode fazer para mudar o trabalho, alguma coisa nova, ou pelo menos se organizar melhor, né? Se acomodar é que não dá, né? Não dá. Ainda mais assim, quando a gente faz aniversário, se a gente não toma atitude nesse momento do ano, fica mais difícil tomar no resto. Então é agora ou é nunca. Você de peixes aproveita e deixa de ser medroso, né? Isso aí. Olha, eu vou passar para vocês o site da Titi Vidal, se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho dela, que também é taróloga, sabia? Até eu vi uma foto esses dias suas numa mesa de tarô. Bem legal, leio tarô, né? Também, sou terapeuta também. Olha, e radiestesista, ela também trabalha com a radiestesia. Se você não sabe o que é, então no site dela tá tudo explicadinho. Mapa astral também a Titi Vidal faz para você, para sua empresa. Tá grávida, quer saber o mapa astral do seu filho, como vai ser e tudo mais, também pode. Mapa de... tem que fazer depois, só né? Mas cesárea já marcada aí? Eu não gosto muito da escolha da data, porque acho que a gente tem que deixar um pouco natural, mas dá para ter uma ideia. Já no final da gravidez tem médico que já marca, Sim. né? Eu também prefiro parto normal, mas enfim. Mas dá para fazer o mapa do bebê, da criança, adolescente. Tudo direitinho, ó. titividal.com.br, titividal.com.br, acesse nas redes sociais também, Titi Vidal. Beijo, a Luísa. Tá linda, tá né? ótima, cada dia mais linda. Ah, que fofa. Dá um beijo nela, viu? Sim.